Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos por tudo quanto o Senhor já nos ofereceu aqui nesta manhã. Saímos dos nossos lares para te adorar e bendizer o teu nome. E somos alcançados mais uma vez pela tua graça. E agora, diante do texto sagrado, nos sentimos incapazes de entender, mediante a nossa própria sabedoria. E por isso rogamos, Espírito Santo do Senhor, desempedra a nossa consciência, fala-nos nesta manhã, e que o teu povo saia da tua casa com a convicção de terem ouvido a tua voz. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu queria que você pegasse o seu boletim e fechasse ele e olhasse a capa do boletim. Identidade, fé, palavra, oração. Assim como fora dito aqui no púlpito, nos primeiros domingos deste ano, nós vamos reiterar de que este é o tema que vai nortear a vida da igreja no ano de 2024. Identidade, fé, palavra e oração. As primeiras mensagens do mês de janeiro e início de fevereiro darão conta de uma abordagem geral acerca do tema identidade. Depois do período do carnaval, nós teremos no púlpito da igreja apenas duas séries. Uma série de mensagens que apontam para Jesus, baseado no Evangelho segundo o relato de Mateus, Jesus, o nosso modelo maior sempre. E a outra série de mensagens serão sermões biográficos. Nós estaremos contemplando a identidade cristã a partir de personagens bíblicos do Antigo ou do Novo Testamento. Nós temos a expectativa e perspectiva de que estas mensagens serão uma bênção para a vida da igreja. Amém? Hoje nós vamos olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 16 a 33. Só para que a gente tenha uma noção daquilo que está acontecendo na relação de Paulo apóstolo com a igreja de Corinto. Essa igreja, apontada por todos os historiadores e estudiosos, a igreja de Corinto, é a igreja que mais deu trabalho a Paulo em seu ministério. Nenhuma outra comunidade de fé que tem a sua caminhada mencionada nas páginas do Novo Testamento trouxe mais preocupação ao apóstolo Paulo do que a igreja de Corinto, essa cidade de Corinto na Grécia. A igreja de fato foi fundada por Paulo apóstolo por ocasião da sua segunda viagem missionária, e a igreja foi plantada em uma cidade muito difícil. Não era fácil ser cristão na cidade de Corinto. Não era fácil testemunhar a conversão em Cristo na cidade de Corinto. E você pode perguntar, por quê, pastor? Por duas razões claras. A primeira, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária e por conta disso recebia muitos estrangeiros. Não era uma cidade
em que era pouco visitada, era uma cidade que recebia muitos estrangeiros. Muitas pessoas de fora de Corinto acessavam a cidade de Corinto por ser uma cidade portuária. Viajantes chegavam o tempo todo. O segundo motivo, porque na cidade de Corinto havia pelo menos 2 templos, e estes estrangeiros buscavam sempre acessar estes templos. O templo de Apolo e o segundo templo, o templo de Afrodite, o templo que era erguido à deusa do amor. Os historiadores afirmam de que no templo de Afrodite havia pelo menos 1000 prostitutas. E estes estrangeiros chegavam na cidade e a maioria destes acessavam o templo de Afrodite em busca destas prostitutas que atuavam no templo da deusa do amor. Era uma cidade devassa e a igreja de Corinto é plantada nesta cidade. Os historiadores também afirmam de que por conta deste cenário, a igreja de Corinto, ela é de fato apontada como uma igreja secularizada. Na sua caminhada, ela não consegue, na grande maioria dos seus membros, manter-se longe de todo esse cenário que, de uma forma ou de outra, era um cenário de tentação aos crentes da igreja de Corinto. Só para que os irmãos tenham uma ideia, a primeira carta que Paulo escreve a esta igreja, que está aí na sua Bíblia, Paulo se encarrega de externar a sua preocupação e de pastorear essa igreja diante de 7 pecados que assolavam a vida comunitária dos crentes da igreja de Corinto. E rapidamente me permitam citá-los. Na primeira carta, Paulo fala de que nesta igreja havia divisão, havia concorrência dentro da igreja. E quando há concorrência dentro da igreja, a comunhão, a koinonia é arranhada, é violentada, e isso traz sérios prejuízos para a vida da igreja. Na igreja de Corinto havia divisão. Na igreja de Corinto, Paulo diz na primeira carta que havia tolerância com pecados que a igreja tinha conhecimento. Havia pecados em que os membros da igreja tinham conhecimento e havia tolerância. Não havia conserto, não havia disciplina, não havia preocupação para que as pessoas fossem orientadas a abandonar os seus erros, erros que toda a igreja tinha conhecimento. Era o segundo pecado dessa igreja. Paulo aponta um terceiro pecado da igreja. Problemas dentro da igreja eram resolvidos em tribunais seculares. Desentendimentos nas relações dos irmãos não eram resolvidos pela liderança da igreja, eram resolvidos em tribunais seculares e civis. Paulo vai dizer também, como quarto pecado dessa igreja, que havia a prática da filosofia gnóstica sendo ensinada dentro da igreja. E diante de tantos erros e de falsos ensinamentos que a filosofia gnóstica ensinava na igreja de Corinto, estavam sendo ensinados de que aquilo que eles faziam com o corpo, aquilo que eles faziam com o físico, as práticas não interferiam na alma. E por conta disso, muita gente vivia em pecado, achando de que aquilo que o corpo experimentava não refletia na alma do indivíduo.
Havia um quinto pecado, aquele contexto da ceia comunitária em Corinto, havia glutonaria. Irmãos não esperavam a chegada de outros irmãos e se antecipavam no benefício de participarem da ceia. E isso para Paulo era preocupante, porque era muito mais do que o pecado da glutonaria, era o pecado de não lembrar-se do irmão, de não contemplar a vida do irmão, de não tratar o outro com relevância e com importância. Por isso pessoas se antecipavam à mesa, esquecendo-se dos outros. Como sexto pecado, Paulo vai dizer que a igreja não sabia lidar com os dons espirituais. Havia o uso inadequado dos dons. Pessoas se utilizando dos dons para a própria glória, para ficarem no foco. Pessoas usando os dons de forma inadequada. Pessoas usando os dons recebidos de Deus por meio do Espírito Santo para se prevalecer em relação ao outro e para ganharem um tipo de notoriedade diante da igreja. E o sétimo pecado da igreja, listado na primeira carta, é que esta igreja negava a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, que no terceiro dia abandonou o túmulo e que hoje está à destra de Deus Pai e intercede por nós pecadores. Esta igreja negava a ressurreição de Jesus. E qual é o tema então da segunda carta? Se na primeira carta Paulo trata de uma igreja bem enferma, bem debilitada espiritualmente, qual é o assunto da segunda carta? O assunto da segunda carta é Paulo rebatendo os falsos mestres. É Paulo tentando defender a sua autoridade apostólica. É Paulo tentando defender que ele, Paulo, teve uma experiência de conversão a caminho de Damasco e Jesus é o seu Senhor e Salvador. Havia pregadores profissionais na igreja e que tentavam, de uma forma ou de outra, desconstruir a vida, o ministério e os dons que o apóstolo Paulo recebeu de Deus por meio do Espírito Santo. E por conta disso, Paulo escreve esta segunda carta defendendo a sua autoridade apostólica, mandando um recado direto para os falsos mestres. E diante desse cenário, nós propomos o seguinte tema para a mensagem desta manhã: reafirmando a identidade em meio à perseguição. Reafirmando a identidade cristã em meio à perseguição. Vale ressaltar, queridos, que esse recado que Paulo dá na segunda carta não é para uma igreja que tinha consciência de que foi lavada e redimida. Não é um recado para os irmãos que eram cooperadores de Paulo. Não é um recado para aqueles a quem Paulo tinha plena consciência da conversão. Não, o recado é direcionado a falsos mestres. E é no capítulo 11 desta segunda carta que nós encontramos o ápice da defesa de Paulo diante desses falsos mestres. Paulo, já pedindo permissão para gloriar-se, ele fala o seguinte: olha, eu sei que vocês tratam como insensatos aqueles que contabilizam feitos no seu ministério, mas não importa
que vocês me tratem como um insensato. A partir disso eu quero permissão para gloriar-me diante daquilo que eu tenho experimentado no meu ministério, sob a condução do Senhor da igreja. E é possível que diante desta fala, muitos falsos mestres tenham pensado: Paulo agora vai falar das suas conquistas, das suas realizações, da sua eloquência, da forma profícua como ele desempenha o seu ministério. Vai falar de que o seu ministério impactou muitas regiões na Ásia e na Europa. É possível que muitos falsos mestres estivessem aguardando um tipo de fala desta natureza. Mas Paulo começa a falar da sua fraqueza. Paulo fala das perseguições, fala dos açoites, de quantas vezes ele foi jurado de morte. Paulo fala de quantas vezes ele se sentiu um homem que não tinha forças diante da perseguição. E Paulo, no final de tantas coisas que ele vai enumerar e elencar, ele vai estabelecer no seu discurso final de que ele se considerava uma pessoa fraca. E diante disso, Paulo traz uma resposta de forma muito contundente e direta a estes falsos mestres. Mas diante desta defesa, Paulo ressalta 3 características, 3 identidades ministeriais que estão presentes na vida dele em todo o tempo. E quando a gente fala de identidade cristã, a gente fala de estilo de vida, a gente fala de vida baseada na palavra de Deus, movida pela fé que Deus nos dá por meio de Jesus. A gente fala de joelhos dobrados, mas nesta manhã eu quero elencar 3 características que fazem parte de uma identidade ministerial de Paulo apóstolo. Certos de que nesta manhã, na condição de servos ou de servas, nós temos uma identidade ministerial dada por Deus. E estas 3 características estão descritas nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E a primeira delas está no verso de número 30, e eu queria que você olhasse na sua Bíblia. Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. A primeira característica da identidade ministerial de Paulo apóstolo é de que ele tinha consciência da sua fraqueza. Ele sabia que era fraco. Ele sabia que o sucesso do seu ministério ou da missão que recebeu da parte de Deus não repousava na sua capacidade. Ele tinha consciência de que ele era um homem fraco. E quando a gente fala de fraqueza conectado à fala de Paulo apóstolo, nós lembramos rapidamente do trato do espinho na carne, porque ele vai dizer e afirmar de que ele tinha consciência da sua fraqueza e sabia de que quando ele era fraco, aí ele era forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Depois de listar alguns feitos e depois de pedir autorização para gloriar-se, Paulo vai dizer: eu me glorio na minha fraqueza. Eu sou fraco, eu sou limitado, eu não posso todas as coisas.
O sucesso da minha carreira ministerial, o sucesso da minha vida cristã não repousa naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sei fazer e naquilo que eu quero fazer, porque eu sou fraco. E muitas vezes isto, de fato, é uma armadilha para nós, crentes no Senhor Jesus. Depois de muito tempo executando uma missão, um ministério que Deus nos confia, ou que Deus nos confiou, a gente se vê tão consciente da nossa missão, a gente se vê tão dominador daquilo que é a nossa incumbência, que às vezes a gente se esquece de que nós somos pó, de que nós somos fracos. Nos esquecemos de que esta fraqueza, apontada por Paulo apóstolo, ela está em cada um de nós. Nós somos seres pecadores e fracos. O que nos fortalece é a graça de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Diante daqueles falsos profetas, falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos, Paulo os rebate dizendo: olha, eu sei o que eu fiz e sei o que eu não fiz, mas eu me glorio não nos meus feitos, mas na consciência de que eu sou fraco e aquele que me fortalece é aquele que me chamou. Diante disto, o orgulho e a prepotência espiritual tornam-se armadilhas. Por isso, nós precisamos sempre ser lembrados de que, uma vez servos, nós somos sempre servos. Limitados, carentes e fracos, mas o que nos fortalece para o exercício de toda boa obra é o dono da obra. A segunda característica ou identidade ministerial de Paulo apóstolo está no fato do zelo que ele tinha pela obra do reino. Eu queria que você olhasse o verso 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Se num primeiro momento, Paulo, se defendendo dos falsos mestres, ressalta a sua fraqueza, dizendo: quem me fortalece é o Senhor. Agora Paulo descreve o zelo que ele tinha pela obra do reino de Deus. Paulo começa a falar de tudo quanto ele sofreu, de toda a perseguição, sofrimento, dores, e depois de listar todas estas coisas, Paulo ainda tem espaço para testemunhar, dizendo de que no seu coração havia preocupação com as demais igrejas, com as outras igrejas, com todas as igrejas. E a pós-modernidade trouxe muita preocupação ao nosso coração. E somos muitas vezes pessoas preocupadas em todo o tempo. Mas às vezes nós nos preocupamos com a nossa vida profissional e não nos preocupamos com a obra do reino. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa vida acadêmica ou com a nossa formação e não existe espaço para preocupação com a obra do reino. Às vezes nós nos preocupamos muito com o encaminhamento dos nossos filhos, e isso também é salutar, mas não existe espaço no nosso coração para nos preocuparmos com a obra do reino. Às vezes nos preocupamos com as coisas que fazem parte da nossa vida enquanto metas, planos, objetivos, nas áreas mais diversas da nossa família e da nossa casa. E às vezes nós não deixamos um pequeno espaço para nos preocuparmos com a obra do reino.
Somos seres preocupados, sim. E o nosso coração vai elencando uma série de coisas que são alvos desta preocupação, e muitas vezes não há espaço para nos preocuparmos com a obra do reino, com o ministério da igreja, com os ministérios que a igreja desenvolve e que dão conta da demanda do reino. Não há espaço de preocupação, muitas vezes, nesta direção. É possível que nessa semana você tenha orado pela saúde da sua família, mas é possível que você tenha orado pelo ministério desta igreja. É possível que nesta semana você tenha orado diante da expectativa de um diagnóstico de que você está esperando, um diagnóstico que está trazendo preocupação no seu coração, mas você orou pelos departamentos desta igreja. É possível que nessa semana você tenha orado pela viagem que você vai fazer ainda no restinho das férias, mas na sua oração você se lembrou dos desafios que esta igreja tem no ano de 2024. É possível que nesta semana você tenha orado a fim de que Deus possa reverter um quadro negativo no aspecto da sua caminhada. Isso também é salutar, isso também é viável, isso também é possível e é legal. Mas você se lembrou de tantos ministérios que esta igreja tem, de tantas missões, de tantas demandas. Quando eu leio, eu já disse isto aqui neste púlpito, quando eu leio Paulo elencando tudo o que ele passou por amor ao Evangelho, às vezes eu me sinto envergonhado. Às vezes chegando em casa depois de vencer os mais de 50 quilômetros e de contabilizar algumas visitas, alguns gabinetes, alguns aconselhamentos, e de deixar de uma forma ou de outra um sentimento de missão cumprida, até de orgulho de cunho espiritual. Mas nada parecido a este relato do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, de tudo que ele passou. Parece que as provações, sofrimentos e dores na verdade, funcionavam como combustível para este homem realizar a obra. E depois de falar de todas estas coisas, ele ainda vai dizer: ainda no meu coração tem lugar para me preocupar com a vida espiritual de todas as igrejas. A segunda característica e identidade ministerial de Paulo apóstolo é de que ele tinha zelo pela obra do reino. Tenha zelo pela obra do reino, meu irmão, pelo departamento, pela missão, pelo ministério que Deus te confiou. Faça isso, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E a terceira característica que dava conta da identidade ministerial de Paulo apóstolo está no verso 31. Queria ler com a igreja. Ele diz assim: o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Pode parecer estranho Paulo concluir a sua fala aos falsos apóstolos falando de Deus o Pai, Pai de Cristo, que é bendito eternamente. O que Paulo está ensinando aos falsos mestres com esta palavra? Se revelando as características da sua identidade, Paulo destaca a sua fraqueza. Num segundo momento, Paulo destaca o zelo que ele tinha pela obra.
Agora Paulo vai dizer de que acerca de todas as coisas, ele tinha consciência e a certeza de que a glória é sempre de Deus, Deus o Pai, que é bendito eternamente. Paulo está dizendo, olha, a glória não é minha. Tudo isso que eu disse, tudo isso que eu escrevi, toda a minha defesa, toda a apologia ao meu ministério e as razões do sofrimento ministerial que eu vivo, tudo isso redunda para a glória de Deus. Paulo está nos ensinando, igreja, que tudo aquilo que a gente faz na casa do Senhor, ciente da nossa fraqueza, tratando a obra do reino com zelo, tudo isso é para a glória de Deus. Toda a nossa vida, todo o nosso movimento, todas as nossas ações, todas as nossas iniciativas, tudo aquilo que é pertinente à nossa vida de servo ou de serva, deve apontar para a glória de Deus. Se não apontar para a glória de Deus, é obra de homens e não da igreja. Porque todo movimento da igreja deve apontar para a glória de Deus, a glória é dele. E a glória do Senhor, ele já disse que não vai dividir com ninguém. Depois de falar tudo que sofreu, Paulo vai dizer, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito eternamente, ele sabe que eu não minto. Características que apontam para uma identidade ministerial e que precisam ser encontradas na vida da igreja hoje. Somos fracos, mas a graça de Deus em Cristo nos fortalece. A obra não é nossa, é de Deus, por isso a gente trata com zelo. Vamos dar contas do ministério que recebemos. Mas acima de tudo, tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus Pai, o Senhor da igreja, aquele que nos alcançou e nos concedeu nova vida. Que a palavra do Senhor encontre guarida no seu coração e que você saia daqui refletindo acerca da identidade ministerial que você recebeu da parte de Deus. Em nome de Jesus. Amém.